E aí, pessoal, boa noite, saudações, bem-vindos a mais uma live da bruxa. E hoje não é só uma bruxa, né? Teremos outra bruxa aí para falar de um assunto que o pessoal gosta muito, né? E que também gera muita dúvida: magia de manipulação mental. Afinal de contas, o que é magia de manipulação mental? Então, compartilha a live, já vai começando a mandar suas perguntas. Já fala se tá bom o áudio, a imagem. Boa noite para quem tá chegando. Deixar o pessoal chegar, deixar o Tico-Teco entregar a live, né? Quem estiver chegando aí, boa noite. Sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar de magia de manipulação mental, bruxaria mental, feitiço de manipulação mental, para que serve, em qual tipo de magia pode ser utilizado, quais são as ferramentas para trabalhar com magia mental. Hoje são duas bruxas que vão tirar as dúvidas sobre magia de manipulação mental. Então, compartilha a live, começa a fazer suas perguntas e vamos esperar a nossa bruxa chegar, nossa convidada. Para quem estiver chegando, boa noite, sejam bem-vindos. Hoje a live é de duas poderosas bruxas. Nós vamos falar de magia mental, magia de manipulação, feitiço de cabeça. Gente, para quem tiver dúvidas já sobre manipulação mental, vocês já podem ir perguntando, tá? Ó, Manhara de Ogum, boa noite, Manhara, bem-vinda mais uma vez. Gilmar também, nosso queridão aí, tá sempre conosco. Boa noite, Gilmar. Hoje a bruxa deu aqui a cara, né? Geralmente vocês veem eu só gravando os vídeos. Esperar a muralha chegar aí.
que é a Bruxa Muralha, que vai participar junto conosco e vai falar um pouco sobre manipulação mental para vocês que tiverem algum tipo de dúvida sobre esse tipo de magia. Manipulação mental referente a qualquer vertente, Lid? Sim, a qualquer vertente. A partir do momento que você tem a ferramenta, que você sabe manipular, você pode utilizar em qualquer vertente. Porque a manipulação mental, ela não está somente associada a um culto, ela está associada à magia, né? E magia, ela traz liberdade. Agora, a gente precisa saber manipular os elementos, saber empenhar a energia correta. E aí pode ser utilizado dentro da Umbanda, pode ser utilizado dentro do Candomblé, dentro da Quimbanda, dentro da bruxaria, dentro de qualquer tipo de feitiço de magia. Desde que tenha os elementos corretos. Giovanni Silva, boa noite, tudo bem? Pode perguntar um negócio para você? Pode fazer uma pergunta. Se eu souber responder, eu responderei. Isso, Manhara, também é bem utilizado as cabeças dentro do batuque, né? Geralmente é muito utilizado para Iemanjá, para Oxalá, para Oxum. Giovanni, para perguntas particulares precisa passar por um oráculo, tá? Não tem como eu saber da tua energia, você estando aí, eu estando aqui, sem passar por uma oraculação. Ó, o Ciro, boa noite, Ciro, tô esperando a muralha já. Gente, enquanto a nossa convidada não chega, vocês podem ir fazendo perguntas, tá? Referente ao tema de preferência, para que a gente não saia do tema, para que não se perca no raciocínio, daí tenha que voltar novamente. Mas assim, ó, o tema é de magia, de cabeça, bruxaria, manipulação mental. Então, dentro desse tema, se vocês tiverem dúvida, vocês podem fazer as perguntas, tá? Lógico que pergunta de cunho pessoal, individual, é difícil responder em live, até porque eu não conheço quem tá do outro lado e, né, precisamos de quê? Precisamos de um oráculo, né? Ó, a muralha já deve estar quase chegando. Enquanto isso, nós vamos conversando um pouquinho, vamos falando. É complicado, as pessoas elas querem solução, mas elas não querem pagar o preço, né? Tem trabalho para maldição de antepassados? Olha, Gilmar, justamente hoje, os dois oráculos que eu fiz dentro aqui do templo, na parte da manhã, foi justamente nessa questão. Maldições familiares, cargas energéticas, maldições que vêm, né, dos antepassados, ou por antepassados ligados ao espiritual, ou ligado ao sangue, consanguíneo. Então, a Quimbanda, ela é uma das vertentes que trabalha muito esse tipo de magia, que são as quebras, né, de maldições de antepassados. E existe sim, é muito utilizado dentro da Quimbanda, precisa do oráculo de Quimbanda sim, para entender qual é a ligação desse antepassado,
qual é o tipo de feitiçaria, qual é o tipo de magia, qual é o tipo de medicina que vai ser aplicado. Porque geralmente são padrões que vão se repetindo, né, entre os familiares. Então, avô, bisavô, tataravô, tio e por aí vai. Ou avó, bisavó, tataravó, prima, tia, repetem os mesmos padrões. Ou então, às vezes, foi prometido pro fulano em vida e não foi cumprido. Tem várias situações que envolvem esse tipo de situação. Mas existe sim, a Kimbanda trabalha bastante com isso. Até quando a gente vai fazer as iniciações de um novo adepto, né? De um neófito, a gente vê se não tem algum tipo de maldição familiar para quebrar na iniciação, para que a pessoa possa, né, seguir sem ter esse tipo de infortúnio no seu caminho. E a Kimbanda, ela trabalha justamente nisso. Isso, pragas, conjuros, né, que é falados em momentos de dor, em momentos de tragédia. Às vezes teve uma maldição de conjuros entre vó e mãe, e aí a mãe estava grávida de uma, né, do bebê ali, depois daí a criança cresce e fica adulta, e aquela praga fica reverberando na vida dessa pessoa. Então são várias situações. Até falando um pouquinho disso, um dos casos que eu pego bastante aqui em Oráculo no Templo são essas maldições familiares, essas pragas familiares. E às vezes a pessoa ela acha que ela tá com um caminho fechado, ela tá com um ataque espiritual, ela tá com inveja, ela tá com demanda, porque a vida dela não caminha, ou vai para frente e volta para trás, vai para frente e volta para trás, vai para frente e volta para trás. E aí ela acredita que ela tá passando por algum tipo de infortúnio, que ela tá sendo atacada espiritualmente, e não. Você vai para o oráculo e você vai ver que dentro do oráculo tem uma questão de ancestralidade, que pode ser ou consanguínea, genética ou espiritual também. Até porque a Kimbanda é um culto ancestral, né? Então, dentro do oráculo de Kimbanda, a gente avalia tudo isso. Os antigos diziam que praga de mãe e de madrinha é uma das pragas mais difíceis de retirar, e eu concordo. Na sua vertente de Kimbanda abre as curas, sim. É feito os rituais de corte do corpo, sim. Em Geberé, né? Até porque precisa ser implantado a medicina no corpo do neófito, né? Durante a iniciação, durante os processos. O axé de faca também, quando vamos entregar o axé de faca, também tem o procedimento da mão. E se a pessoa for de santo, pode fazer? Pode fazer. Existe um mito muito grande ainda, por tabus, dentro do Batuque do Rio Grande do Sul, que quando a gente tem o orixá dentro do Batuque do Rio Grande do Sul, que é o orixá do corpo, a partir desse momento não se pode fazer alguns procedimentos no corpo, porque é como se fosse a casa do orixá, o teu corpo, né? A habitação do orixá. Mas isso são tabus que são criados. No passado, né, os adeptos da religião do Batuque, eles eram pessoas extremamente ignorantes, sem estudo. A maioria das vezes não tinham nenhum tipo de conhecimento fora, eles não tinham nenhum tipo de entendimento, não tinham estudado. Então, tudo que foi tabu foi levado como tradição.
E essas tradições, elas vão reverberando. Então, muitas das vezes, os adeptos hoje, eles até têm a dúvida, mas eles acabam seguindo porque é uma tradição. E às vezes o tabu e a tradição se mistura, e onde se misturam acaba o quê? Confundindo. Então, o procedimento de ritualística de orixá é de orixá. O procedimento de ritualística de quimbanda, espíritos ancestrais, mortos, poderosos mortos, é individual. Se você pertence ao culto de orixá, dentro do culto de orixá vai ser feito os procedimentos. Se você vai para dentro da quimbanda, vai ser respeitado o teu culto de orixá, mas você vai passar por todos os procedimentos que a quimbanda exige. Todos os fundamentos que aquela casa, que aquele chão, que aquela vertente prega. Independente do culto que você trouxe ou do culto que você pertence. Opa, desculpa, eu tô com... como é que a gente fala? Preso aqui a água que eu tomei e ela ficou... não volta. E então, assim, você vai dentro do teu sistema, né? Dentro ali do batuque, se for o batuque, você vai se desprender daquele sistema para você adentrar em outro sistema e não ter uma mistura. Então, a quimbanda, ela não retira nada que a pessoa já tenha, mas ela soma, ela vai positivar. Só que água e óleo não se misturam. Então, a quimbanda e o batuque são cultos totalmente diferentes. E aí também temos mais uma diferença, que é quando a gente tem a quimbanda atrelada ao batuque. Então, dentro do Rio Grande do Sul e dentro de Santa Catarina hoje, que está se enraizando bastante, temos a quimbanda do Sul. E a quimbanda do Sul, ela só é praticada dentro do Rio Grande do Sul, dentro de casas de Santa Catarina, e agora ela tá começando a ser levada um pouquinho lá para São Paulo, alguns outros locais, né? E claro, a Argentina, Montevidéu, que já tem também aí o culto bem forte. Porém, é um culto totalmente diferente, né? Essa quimbanda é totalmente diferente do culto que a gente vê dentro de São Paulo, dentro do Rio de Janeiro, dentro de Curitiba, dentro de outra, no Nordeste, porque são ritualísticas que também são muito fechadas à regionalidade. Então, a regionalidade do Batuque do Rio Grande do Sul, ela acabou interferindo na quimbanda do Rio Grande do Sul também. Então, por isso que a gente não vê os procedimentos de corte dentro da quimbanda do Rio Grande do Sul, e nós vemos nas outras quimbandas. Karen, boa noite. Ó, Muralha chegou. Agora vamos lá pra peleja aqui, que é uma peleja para... Olá, tá me ouvindo? Boa noite, bem-vinda. Boa noite, espero que o áudio esteja bom. Desculpa aí a demora, desculpa para vocês, a todo mundo que tá aí. Imagina, a gente tava conversando aqui, estávamos falando alguma coisa, o áudio tá bom, só que não tô conseguindo vir novamente, não tá mostrando a tua foto. Porque quando eu aceitei, já vem logo a mensagem a dizer que só vai aparecer minha voz. Ai, por que será isso? Não sei, não sei. Acho que somos meio que idosas com a tecnologia também, viu? Pois é, porque olha, vou ser bem sincera, eu apanho pra caramba nesse TikTok aqui. Eu já desisti, viu? É só mesmo pra postar alguma coisita e bater um papo aqui contigo, com quem tá também. Então vamos lá. Se apresente, por favor, o pessoal Vamos lá, conhecer. gente. Boa noite para todo mundo que tá aí. Obrigada para quem tá aí prestigiando a nossa live sobre manipulação mental. Eu sou a Bruxa Muralha, mas meu nome é Alessandra. Bruxa Muralha é meu nome de batismo na Quimbanda. Então, eu sou uma quimbandeira, magista, bruxa, brasileira, vivendo em Portugal. Gente, a E vamos que Muralha, vamos.
é uma magista que não tá só dentro da Quimbanda, ela tem outras vertentes aí também. Fala tuas vertentes aí, Muralha, que são os complementos. É assim, magia tá na minha vida desde quase sempre, né? Porque quando criança eu via minha mãe fazendo as simpatias, aí eu ia lá e replicava, né? Então, mas assim, que eu comecei a estudar mesmo magia, eu comecei por magia universal, que é magia com deidades, com divindades, tanto na esquerda como na direita. E daí eu comecei a evoluir, né? Então eu comecei a estudar Voodoo, comecei a estudar Kimbanda e também sou demonólatra. Também tenho essa formação de demonolatria. Então o culto hoje principal, os cultos principais são a Kimbanda e a demonolatria. Show. E agora nós vamos adentrar o assunto, né? Porque tem gente que estava aí ansioso por esse assunto. E eu vou deixar a Muralha conduzir, porque é um tema que ela manja bem, que ela manipula bem, que ela trabalha muito com isso. Então, primeiramente, Muralha, fala para nós o que é manipulação mental. Olha, eu prefiro até começar explicando para a gente ter uma noção maior o que é a magia, porque a magia em si ela já é uma manipulação, né? Nós já estamos manipulando alguma coisa, né? Porque quando a gente vai fazer uma magia, o que nós queremos? Manipular o destino, manipular as circunstâncias. Então, toda magia, de certa forma, indireta ou diretamente, é uma manipulação. Então, hoje nós vamos falar especificamente da manipulação mental, porque através dela, porque assim, pense, todos nós pensamos o dia todo em um montão de coisas. Imagine você fazer uma magia mental para alguém, ou até para si mesmo, porque dá para fazer isso também. Vamos também falar sobre isso. Para que você consiga focar melhor, para que você consiga fazer aquela pessoa pensar o que você quer que ela pense. É daí que vem a manipulação mental. Né, Lidy? E assim, manipulação mental. A gente pensa, né? Ah, mas assim, como assim, Alessandra? Onde você quer chegar? Através da manipulação mental, a gente pode fazer a manipulação amorosa, de destruição, de sugestão, né? Que é você sugerir alguma coisa para aquela pessoa fazer. Então, é assim, de uma forma mais assim, sutil. O basicão mesmo é fazer com que alguém faça o que você quer. Sugestionar. Então, assim, seguindo desse, né? Seguindo desse princípio, a magia de manipulação mental, ela entra dentro dos casos amorosos, ela entra dentro de todos os tipos de situações que nós queremos reverter, ou ao nosso favor ou ao favor de alguém. No caso, nós que trabalhamos com magia, geralmente somos procurados para trazer resultado êxito para clientes, né? Que é o caso que a gente está falando aqui nesse momento. Então, fala um pouquinho, se nós vamos trabalhar numa questão amorosa, quais são os critérios, primeiramente, para a gente ter êxito nessa magia? Olha, primeira coisa é o oráculo. O oráculo é a bússola de tudo. Vem ali uma pessoa com uma questão amorosa. Olha, a pessoa que eu amo foi embora, me deixou, tá fria, tá estranha comigo. Então a gente vai ali oracular para ver o que é que está acontecendo. Se é uma demanda, se é um afastamento mesmo causado pelo dia a dia. Então nós temos que avaliar e temos que fazer muita pergunta para essa pessoa que está nos procurando, porque assim, a base da manipulação é estudar o seu alvo. Então, quanto mais informações você tiver do seu alvo, melhor vai ser o seu resultado. Então, no caso de uma magia de manipulação amorosa, o que eu vou fazer ali? Dependendo do caso, tá, gente? Vamos supor. Vamos colocar ali uma sugestão de pensamentos na pessoa, para ela pensar o dia inteiro em você. Pensa, até que ela não aguenta mais e te liga. Esse tipo de situação, Lidy. Tá. E vamos dizer assim, se a gente precisa manipular, né, através de uma magia mental, o desejo
a líbido, Uhum, a relação que não é uhum. só uma questão amorosa, mas ela também está passando por uma questão ali que está apagado no relacionamento ou que aconteceu algum tipo de infortúnio nessa relação. Pode ser reutilizado também? Mas muito, porque aquele relacionamento, né, que eu costumo brincar, é aquela água morna que não faz nem chá, né? Já tá naquela coisinha assim, bem sem graça. O que que a gente pode fazer? Colocar ali ervas e elementos quentes que façam aquela pessoa ter pensamentos mais quentes, juntamente. E assim, claro, eu estou falando de uma magia de manipulação mental, mas a nós também vamos colocar mais alguns elementos. Então a gente pode colocar uma vela em formato de órgão genital, a gente pode colocar tanta coisa e trabalhar ali, colocar fogo, tudo do mais quente, que é para trazer aquele calor de volta. Essa relação tá faltando calor. Então a gente coloca elementos mais quentes ali para atiçar a libido, para atiçar os pensamentos naquela pessoa, fazer ela pensar e ter saudades e ter vontade, sabe? Ativar o desejo de novo. E quando não é o casal, é apenas uma pessoa. Exemplo, a mulher está passando por algum tipo de problema hormonal, já procurou a medicina, dentro da medicina tá ok, ela tá fazendo o tratamento, mas ela, né, não alcança mais aquela potência que ela tinha antes. Então ela tá com amor próprio ferido, ela tá sem beleza, ela tá sem glamour, porque na verdade ela tá passando por um problema emocional. A cabeça de cera, a manipulação mental, os órgãos que são utilizados para trabalhar esse tipo de magia, eles podem trazer benefício nesse caso? Olha, super trazem. A gente pode fazer a manipulação mental para a própria pessoa, para nós mesmos. Faço comigo, né? Então eu posso afirmar aqui que eu faço bastante esse tipo de magia, porque assim, do nosso mental vai tudo, porque se o emocional dessa mulher está atacado, muitas vezes por pensamentos intrusivos dela ali, eu sou feia, eu engordei, eu não tô legal, eu tô muito magra, eu tô muito, sabe, assim, aqueles pensamentos intrusivos que a gente tem, todos nós temos. Então, a gente age muito nisso, age muito colocando ali esse tipo de magia, principalmente, né, quando eu tô falando de uma manipulação mental própria, e para autoestima, eu costumo trabalhar bastante com elementos quentes, porque para a pessoa reacender aquele fogo de vida dela, o fogo no olhar, né? Colocar aquela pessoa de volta no eixo, ela se olhar no espelho e se sentir bonita, para aquilo dar o gás para ela correr atrás. Poxa, eu vou me cuidar melhor, eu vou me alimentar melhor, eu vou procurar uma academia, sabe? Vou procurar fazer um curso, vou me melhorar. Entende? Então é super importante, antes da gente pensar em manipular o outro, a gente manipular a gente também. E normalmente é assim que eu faço, viu? Quando alguém vem me procurar, eu faço uma manipulação dupla. A pessoa manipulando os próprios pensamentos, o próprio mental, para que ela tenha mais controle de si mesma, mais segurança, mais autoestima, e aí manipular o outro, porque não adianta eu manipular o outro se a pessoa que me procurou estiver se sentindo mal, porque daí ela não vai conseguir aquele resultado que é tão esperado, né? Exato. E agora conta aí pra gente alguma situação que era uma situação difícil de resolver e que foi resolvido com a magia de manipulação. Gente, eu tenho um caso Uma dos engraçado. casos, né, que são tantos casos. Não, é que esse, eu até tava dando risada hoje me lembrando dele, porque assim, é muito engraçado, não tem nada a ver com amor, tá, gente? É outra situação, é até engraçado, tá? Uma cliente me procurou, desesperada, porque ela precisava tirar a carteira de motorista. E ela estava extremamente insegura, ela ia ter que ir para uma outra cidade e tirar a carteira de motorista porque ela mora numa cidade grande e ali não tinha vaga. Eu sei que era uma situação assim. E ela tinha que tirar essa carteira de motorista em uma semana. E ela não sabia dirigir. Então eu pensei, caramba, isso vai ser um desafio. Muito que bem.
Foi feito todo. Eu já conheço há algum tempo, também isso facilita. Né? Eu já conheço assim os pontos fracos dela. Então, o que, que eu sabia? Que ela poderia desistir no meio do caminho, que ela poderia panicar e não vou mais e acabou. Então, o que, que eu bati ali? Na segurança dela, para ela se sentir segura, mesmo que ela cometesse algum erro. Não, beleza, cometi o erro aqui, mas eu vou em frente, vou conseguir isso aqui. Ao mesmo tempo, aí que entra uma coisa interessante, porque eu não tinha informações da pessoa que iria fazer o teste dela. Né? Nós não tínhamos essa informação, isso é uma coisa que a pessoa fica sabendo ali um dia antes, mas dias antes eu já comecei a preparar essa pessoa. Eu usei 2 cabeças de cera, uma para ela e uma para esta outra pessoa, que seria o examinador dela, né? Então, foi ali trabalhando. Essa manipulação mental durou um mês, mais ou menos. Não, deixa eu ver, uns 20 dias, porque uns 20 dias antes ela me procurou e nós já começamos ali. Então, eu já comecei a trabalhar a cabeça dela para ela ter segurança, para ela ir ali e aprender bem. Isso também, tá? Manipulação mental para aumentar o aprendizado. Estudos, Então, né? fomos ali, exato, para ela conseguir estar mais aberta para estudar, tudo isso. E aí, o que, que aconteceu? Um dia antes, ela conseguiu o nome e a foto da pessoa que iria ser o examinador. Então, eu já coloquei a foto ali dentro da cabeça, o nomezinho dele, bem carinhoso. Super, super. No dia do teste dela, o teste foi a parte engraçada da história, tá? Porque ela não passaria no teste se fosse numa circunstância normal. Por quê? Numa rotatória, ela entrou em terceiro e o carro morreu. Nossa. Ela ligou o carro de volta e seguiu plena. O cara estava com sono, muito sono. Não me pergunte o que aconteceu. Ele estava morrendo de sono, caindo. Ele estava com tanto sono que ele pegou o óculos escuro dela, sem perceber que era o dela, e colocou no rosto, achando que era o dele. Tonto, completamente tonto. Resultado, ela passou no teste, tá? Com a carteira de motorista dela lá, bonitinho o carro dela. Olha só. Foi incrível. Essa eu achei incrível, assim. Foi muito bacana. Foi muito bacana. Ó, a mãe Yara de Ogum, ela pergunta ali. Eu não consegui ler toda a mensagem ali, a pergunta. Mas ela Deixa eu ver se eu pergunta, consigo. vê se consegue, se aparece pra você. Sobre uma questão de Ué. vingança. Por vingança, quando a pessoa quer atrair outra para poder humilhar e descartar. Vale? Você Isso. vale. Você vale. Porque assim, que atrai a outra, porque assim, o que normalmente as pessoas querem? Eu quero que ele volte para mim se rastejando para que eu possa humilhá-lo assim como eu fui humilhada, certo? Muito que bem. É possível. A gente faz essa manipulação mental com o alvo, com o máximo de informações. Gente, isso é muito importante. O máximo de informações que vocês possam dar para o magista vai garantir o sucesso do intento. Por quê? Eu vou pegar os pontos fracos dele. Então, se ele tem autoestima baixa, se ele tem ansiedade, se ele tem pânico, vícios, eu vou pegar ali na brecha dele e eu vou bater. Vou ficar ali batendo nele. Porque normalmente a magia de manipulação mental, ela não é uma magia que você faz ali num dia e já despacha no outro. Você fica dias ali, ó, sugestionando, sugerindo, sussurrando no ouvido da cabeça Batendo de cera. sineta. Batendo ali, ó, pá, na cabeça. Você fica ali, você fica literalmente perturbando a cabeça da pessoa até ela fazer o que você quer. Né? Então, no caso, Exato. procurar a pessoa para que ela possa ali fazer o que ela quiser. Eu vou complementar um pouquinho das tuas Bora. falas. E quando a gente vê aí na internet, hoje a gente vê uma galera muito jovem trabalhando com tudo quanto é tipo de magia e feitiçaria e, né, e bruxaria, e quimbanda e tudo. E ok, é uma coisa muito positiva porque a gente vê que a magia tá aí para todo mundo, só que a gente vê que nem todo mundo, né, está apto para a magia. Porque a magia ela Sim. precisa de estudo.
E é uma Muito. responsabilidade muito grande manipular a vida de outra pessoa com magia. E a Com gente vê certeza. que, na maioria das vezes, os feitiços prontos de internet que rodam por aí, PDFs, livros, workshops e tudo, eles dão muito o básico do básico por cima. Essas pessoas, Uhum. elas acham que elas já estão aptas, então elas começam a pegar clientes para fazer esse tipo de, né, de magia e começam a fazer essas magias e aí tu vê que a pessoa fez em 2 horas 10 cabeças numa única noite, né? Nossa. Um monte É. de cabeça ali junto, manipulada com um monte de energia junto. Acabou-se ali o período dos 3 dias, que geralmente são cabeças que é feito um sacrifício em cima. Muitas das Uhum. vezes essa cabeça ela vem de dentro do local religioso, de dentro da loja. Ela não é passado nenhuma erva, ela não é imantada, ela não é cruzada, ela não é passado nenhum tipo de procedimento. É colocado naquele axé coletivo e dá-lhe magia em cima e depois despacha aquela cabeça e pronto. E aí E vida que chega segue. pra gente, né, depois, a pessoa dizendo, ó, eu fiz tal trabalho de manipulação mental, eu recebi a foto, eu recebi o vídeo, mas eu não tive êxito. E agora eu vou te perguntar, onde será que foi o erro neste caso? Lógico que a gente não pode avaliar o que o outro fez, mas eu digo assim, pela essa história, onde é que tu vê os erros? Boa noite, a nossa bruxona aí, Regi, chegou. Boa noite a Karen também. Boa noite, bom, boa noite para todas as bruxas que estão aí, bruxos, e fico feliz que vocês estejam aí prestigiando. Olha, tudo parte de. Bom, você vai. A magia começa no momento que você está indo comprar as coisas. Você está indo comprar a cabeça, muito que bem. Só que essa cabeça tem que passar por alguns cuidados Ah, Carla, antes. Carla também tá aí. Carla, ó, boa noite. Essa cabeça, assim, não só a cabeça, tá? O magista também, tá, gente? O magista, a gente vive tomando banho de erva, tá? A gente toma mais banho de erva do que banho normal. Então, o magista tem que estar equilibrado, tem que estar banhado. Essa cabeça, ela precisa. Vamos dizer que seja uma manipulação mental de amor. Então, você vai fazer ali uma limpeza nessa cabeça, uma limpeza física, depois você vai fazer um banho. Esse banho, normalmente, eu gosto de deixar 24 horas essa cabeça mergulhada nesse banho, no mínimo, tomando ali um banho de lua também. A gente tem todos os cuidados, gente. Não é só comprar uma cabeça e encher um monte de farofa dentro, né? Os macetes de E bruxa. macetes de bruxa que a gente vai aprendendo. E como que a gente aprende? Primeiro você tem que fazer para si mesmo. E muito. Para depois você ter ali forças para fazer para os outros. Esse acho que é o maior erro que eu vejo, tá? O pessoal se arriscando muito a fazer magia para os outros sem fazer para si primeiro. Tem que testar a sua mão, né? Exato, testar a mão e fortalecer a mão também, né? Porque quanto mais você faz, mais forte você vai ficando, mais esperta você vai ficando. Você pensa assim, olha, e se eu acrescentar um horário planetário? E se eu fizer no dia certo? E se eu fizer na lua tal? Entende? Então são muitas variáveis. E assim, você me descreveu um ritual coletivo. Os rituais coletivos funcionam, né? Eles têm um pouco menos de força porque é um axé dividido, né? Não sejamos assim imaturos em dizer que não, o axé é multiplicado. Não é, gente, é dividido. É É dividido. dividido. Então você também tem que saber que o resultado ali pode tanto dar muito bom quanto não dar nada, né? E principalmente magia amorosa, eu acho meio complicado, Lidy. Eu acho que quando a gente está manipulando e manipulação mental e magias amorosas, eu acho que tem que ter o alvo ali muito bem definido, porque é pra gente bater e ser de uma vez, sabe? Não vejo isso como algo muito interessante, não. Aí também adentra também muito a experiência, né, do magista, o tempo que ele Sim. tem, o tempo que ele já manipula esse tipo de magia. Mas no geral, o que a gente vê muito acontecer hoje na internet e depois chega pra gente, né, pra gente ter que resolver a situação, é justamente isso. É a falta do cuidado. Não passa pelos procedimentos corretos. Às vezes é uma cabeça que tá ali que tá com
20 tipos de energia, porque passou pela fabricação, passou pela embalagem, passou pela loja, passou pela exportação, pelo caminhão. Teve 20 pessoas manipulando essa cabeça. Ou até poderia ser um outro órgão, mas como estamos falando de cabeça, então é a cabeça. E aí chega dentro do espaço religioso, passa pela mão do magista e não tem nenhum procedimento de limpeza, de cuidado de nada, como que vai existir o êxito, o resultado, se não existem os protocolos corretos? Exatamente. E aí que vem também o pulo do gato de primeiro você aprende a engatinhar, depois você aprende a andar, depois você aprende a correr. E eu acho que em se tratando de um ritual coletivo, você já tem que estar aprendendo, você já tem que estar numa maratona, você já tem que estar conseguindo correr ali 42 quilômetros, tá? Sem se cansar demais, porque aquele axé vai ser dividido e o teu axé também vai ali um bocadinho. Não adianta a gente também dizer que só vai o axé ali. O axé nosso vai ali também, a nossa energia. Ainda mais a gente que leva a sério, que pega ali uma magia para fazer e a gente quer o resultado, a gente dá o corpo e a alma mesmo naquilo. Né? Eu fico cansada depois que eu faço uma magia, eu fico bem cansada. Porque realmente drena a nossa energia. Drena, a gente se entrega mesmo para aquilo. É porque eu quero o resultado. Porque quando eu estou fazendo uma magia coletiva, por exemplo, né, como a gente está falando de magias coletivas, eu também coloquei meu nomezinho ali. Eu também quero o resultado. Né? Então eu vou entregar tudo que eu possa. E é até engraçado falar, porque geralmente, né, não digo tanto nas questões amorosas, mas quando nós estamos manipulando uma magia coletiva para a prosperidade, que está envolvendo uma energia de prosperidade, de criação, de crescimento, a gente coloca a nossa energia tão profunda, porque a gente entende que se nós canalizarmos do nosso desejo, nós vamos sim dividir entre nós e quem está participando, mas principalmente quem está conduzindo. Porque se o resultado chega para quem está conduzindo, chega para quem está junto. Certeza, certeza. E mais, eu não posso entregar o que eu não tenho. Né? Se eu não estou bem aqui das pernas, o que eu vou ter para entregar? Né? Então, a gente tem que se cuidar muito. O magista, quando ele vai oferecer uma magia para alguém, seja uma magia individual, seja uma magia coletiva, a gente tem que estar muito bem cuidado antes. Então, tem esse ponto aí também que eu vejo, às vezes, o magista sem... Sabe, você olha, a cara tá chupada da pessoa, a pessoa tá assim, sabe, se segurando em pé. E tá ali oferecendo magia de prosperidade, magia de manipulação mental. E manipulação mental é uma magia densa, gente. Não é uma magia levezinha, é denso pra caramba. Você tá mexendo ali com o mental de uma pessoa e você acaba entrando um pouco na frequência dela também, né? Agora nós vamos adentrar justamente isso. Quais são os pontos negativos de você manipular uma magia dessa para o outro? Tem pontos negativos sim, porque é o que eu estava dizendo, a gente se entrega ali de corpo e alma para dar o resultado para o cliente. Se você... vamos falar a realidade. Quando a gente está fazendo uma manipulação mental, normalmente nós estamos manipulando uma mente que nem sempre está super bem. A pessoa pode estar ali com alguma perturbação. E nós, muitas das vezes, nosso objetivo é causar uma perturbação nessa pessoa. É causar ali uma ansiedade, uma depressão. Porque assim, nós fazemos muito o jogo da troca. Enquanto você não procurar o fulano, você não vai conseguir comer, você não vai conseguir dormir. Nós estamos causando perturbação. Então, não adianta dizer que não vai ricochetear um pouquinho na gente. Nossa, que palavra difícil que eu inventei agora, né? Vai ricochetear na gente. Vai dar uma pancadinha na gente. Então, aí aqui entram os nossos cuidados, né? Eu vou traduzir. O chicote vai estalar no lombo. Vai estar lá e não é gostoso não, gente, não é gostoso. Então, o que a gente faz? A gente se previne, a gente tá aí, isso dá rebote, obrigado, Muralho, sempre... O Muralho, ele é excepcional, a gente não sabe como é que ia seguir a live sem ele.
Não, não, o Moralho tá sempre ali. Ele é nosso fã, Lid, ele é nosso fã número um. Ele ele é o maior incentivador nosso. Ele é. E meu principalmente aqui, né? Ele que tá vendo aqui o dia a dia, o corre, ele que vai comigo ali fazer as coisas. Então, pronto, já me perdi toda, que legal. Sim, do chicote está. Do chicote está lá. Então, daí que entram as nossas proteções. E mais, gente, o cliente que nos procurou também vai ter que se proteger, tá? Também. Então, cabe a nós orientar esse cliente, orientar essa pessoa de como ela proceder com proteções, de como ela proceder com comportamentos também, né, gente? Porque não adianta a gente fazer ali, ficar ali manipulando o mental para um caso amoroso e no dia seguinte a pessoa ir lá na casa do manipulado e fazer um escândalo. Ó, nosso bruxo Fernando chegou. Olha, Fernando. Boa noite, irmão. E ainda tem uma questão assim, que eu também vejo muito, né? Que às vezes a gente tem que manipular duas vezes essa magia. Ela magicamente falando, que é no espiritual, e ela emocionalmente falando, porque se a gente está com o cliente, ele está num processo de cura, ele está num processo que você está ali, né, avaliando, tem um período, não é da noite para o dia, não é de um dia para o outro. Então você ainda tem que cuidar da parte emocional desse cliente para que ele não faça coisas que venha a ter um quê? Um efeito rebote e que venha também colocar essa Exato. magia o quê? A perder também. Com certeza. Com certeza. E eu tenho um caso desses, tá? Para contar também. Conta, pode contar pra gente que a gente gosta de escutar causos. Esse é um caso de que não, que até eu não sei se não deu certo, tá? Eu vou saber sexta-feira, mas eu acho que não deu certo e eu vou ter que refazer. É um caso de um cliente que me procurou a dizer assim, olha, Alessandra, eu preciso que um rapaz compre todos os meus carros, que ele tem um monte de carro lá à venda e tinha um rapaz que estava interessado em comprar todos. Todos que eu falo deve ser uns 6 carros, assim. Falei, muito que bem. Peguei lá a cabecinha do comprador e comecei a batucar na cabeça do cara. Olha, enquanto você não compra todos os carros, você não vai ter sossego, você não vai dormir, você não vai comer. Eu fui mazinha, tá? Eu fui mazinha com ele, porque eu senti que havia ali uma resistência. Ele queria comprar, vou comprar 2 carros só. Não, mas eu queria que ele comprasse todos, né? Porque o cliente assim pediu. Muito, muito bem. Dias depois, o cliente me procura. Alessandra, pega um pouco mais leve. Tô com pena dele. Ele não tá bem. Ele tá meio maluco lá, tá maltratando as pessoas. Eu falei, cara, mas é isso que a gente quer. Não fica com pena, não. Não é para você ter pena. Se você tiver pena, você vai colocar aí um empecilho para magia agir. Exato, uma barreira. Uma barreira. Aí, como ele criou essa coisa da pena, ele se arrependeu, entende? Então, isso também é muito importante. Quando você vai contratar um serviço de magia, gente, tenha em mente, não se arrependa, porque a gente vai O bater. Ciro, o Ciro falou exatamente a palavra, gorando a manipulação. Pois foi. E aí, o que aconteceu? Por que eu acho que não deu certo? Porque o cliente não falou nada até agora, e isso já tem aí uns 15 dias, e a cabeça, ela embolorou. Ela embolorou toda. Então Então, já eu dá para acho saber que tem uma que energia não rolou. contraditória ali. Foi, e eu falei pra ele, eu falei, para com isso, não tem que ter dó não, não tem que ter dó, porque ele vai comprar os carros, não vai fazer que nem cócega no bolso dele e vai te ajudar. Ele, tá bom, só que eu não senti firmeza, entendeu? Então, assim, a pessoa que contrata também tem um papel fundamental, nós precisamos tratar dessa pessoa para que a ansiedade, porque a ansiedade atrapalha muito, o Sim. arrependimento, Coloca a a magia a perder dó. muitas vezes. Muitas, muitas. Então também nós cuidamos. Toda vez que nós vamos fazer uma magia de manipulação mental, nós cuidamos da cabeça de quem pede também. Porque é essencial pro futuro da coisa ali rolar bem. Né? Deixa eu E molhar a agora a palavra aqui gente, um pouquinho. né, agora a gente muda dessas magias de vingança, Uhum. amorosas.
E vamos para as magias de manipulação para a saúde. Boa. Manipulação para a saúde. Olha, manipulação para a saúde, primeira coisa que a gente tem que ter em mente, se chegar uma pessoa ali com um problema de saúde na nossa mesa, sempre incentivar essa pessoa a procurar ajuda médica. Primeiramente. Né, sempre é a primeira coisa. Você está ali com um processo de depressão ou mesmo com uma doença física, não abandone seu tratamento, não abandone o remédio, não abandone o tratamento físico, porque nós, seres humanos, nós somos feitos de camadas. Nós temos a camada do físico, do mental, do espiritual, do emocional. O que nós buscamos para estar bem? Estar bem em todas essas camadas, né? Ter um equilíbrio em tudo. Então, se você começa a partir, não, tudo é espiritual, você deixa o teu físico de lado. E aí não... Isso pode causar grandes problemas. Então, nós, como temos responsabilidade, nunca vamos aconselhar um cliente a deixar o tratamento médico de lado. Então, tratamento médico ok, remedinhos ok, tudo certo. Vamos entrar ali com a magia de manipulação mental para aquela pessoa ficar mais positiva, para aquela pessoa ficar mais feliz, porque isso aí ajuda a pessoa a ter forças para sair daquilo, a sair do buraco, a ir atrás do médico correto. Esse médico aqui não está muito bom, vou tentar uma segunda opinião, sabe? Criar coragem para fazer uma cirurgia, porque infelizmente às vezes a gente tem que fazer uma cirurgia mesmo e a pessoa tem medo. Então a gente avalia muito a situação, aonde que está a brecha. É o medo? É a insegurança? Aí é nisso que nós vamos bater. É mesmo um risco, que às vezes realmente é um risco de saúde material, mas às vezes também a saúde ela está debilitada no espiritual e aí acabou afetando, né, a matéria. Então são vários fatores juntos que a gente acaba avaliando dentro do oráculo, por isso que o oráculo ele é fundamental, né, para a gente entender qual é o caminho dessa magia. E aí me diz assim, ó, através, né, dessa magia de manipulação para a saúde, tu acredita, dentro das tuas práticas, dentro dos teus trabalhos que tu já fez, com os resultados, a gente sabe que dentro da bruxaria não existe êxito 100% em tudo, não existe, ninguém é Não. invencível, né? Alguns trabalhos a gente acaba não conseguindo realmente trazer o êxito, porque tem vários fatores que estão ali, às vezes, impedindo, entra também emocional, entra crenças, também são vários fatores. Mas, no geral, as manipulações que tu trabalha, né, que tu fazes, que tu usa ervas específicas, tu vê a diferença para cura? Para cura, com certeza, com certeza. E Isso. eu posso até dar o exemplo da minha mãe, porque a minha mãe, há uns anos atrás, ela teve um câncer bem agressivo, no intestino. E, obviamente, né, a gente é macumbeiro, a gente vai bater bastante nessa tecla, né? Nessa tecla da cura ali. Então, quando a gente pensa... Agora vamos falar de câncer, tá? Que é uma doença gravíssima. Ninguém aqui tá pregando cura, tá? Ninguém aqui tá pregando que é o salvador da pátria. É claro que houveram cuidados médicos. Medicina, né? Tem cuidados médicos. Óbvio, É como se fosse claro. uma junção de várias coisas. É a junção que causa o êxito, porque ela ficou internada, ela fez uma cirurgia, óbvio, né, que teve toda essa passagem. Só que enquanto ela estava internada, eu estava lá macumbando também, né? É óbvio. Então, o que normalmente a gente vê muito que causa um câncer? Dores emocionais, né? Então, é aquela dor emocional que vai se condensando no corpo da pessoa e vira aquela coisa horrorosa, né? Porque é uma doença horrorosa. Então, a minha ideia, onde que eu fui batendo ali, né? Oraculando, claro, e fui vendo o que causava. Então, eu via que eram pensamentos intrusivos, pensamentos repetitivos, de minha vida não vale mais a pena, quero morrer. Então, ela pediu por isso. É terrível a gente dizer isso, mas eu vi, aconteceu muito perto de mim. Então, o que eu comecei a fazer? Trabalhar nisso. Ela tinha desistido, no caso?
Ela desistiu, exatamente. Ela desistiu, então o que que a gente precisava? Colocar ali o fogo da vida de volta, vontade de viver, né? Porque ela sempre foi uma mulher muito ativa, de sair para dançar, esse tipo de pessoa, né? Então, de repente, ela esmoreceu. Então, a gente já vê, ok, veio de um processo depressivo. Muito bem, vamos bater nessa depressão. Vamos bater aí para poder fazer ela voltar a ter fôlego. Então, a gente trabalha emocional e físico ao mesmo tempo. Tudo isso usando ervas, usando... E eu uso muito a conjura, tá, gente? Porque como eu trabalho com voodoo, eu aprendi muita arte da conjura. Então, eu uso as ervas, eu uso os elementos, mas eu uso muito, muito o meu hálito e a minha conjura. Isso aí vale ouro, gente. Toda boa bruxa sabe do que a Alessandra está falando nesse momento. É, porque a gente não é nada sem o nosso hálito. O nosso hálito é capaz de muita coisa. A gente pegar uma vela e meter aquele hálito ali, uma intenção. Ah, minha Saliva, filha, saliva, exatamente. Porque ali já vai elemento lágrima. ar com elemento lágrima e tantas outras cositas, né, gente? Mas também não vamos ficar abrindo muita, muita coisa aqui. Não vamos dar todos os pulos dos gatos, não. Não, a gente dá uns pulinhos. Uns pulinhos, quem quiser pegar, pega. Ó, a Karen fala, fluidos corporais, exatamente. Então, a prática da magia, da Isso. feitiçaria é justamente isso. É você saber empenhar os elementos. Esses elementos, eles podem ser em matéria viva, né? Ele pode ser Uhum. em animais, ele pode ser em grãos, em ervas, em sementes, em cera. Não importa. A magia, ela é manipulável. É a arte de manipular algo ao nosso prazer, ao nosso bem ou do outro. Ó, a Pilar chegou aí, ó. Mais uma bruxona aí, ó. Oh, maravilhoso. E tá aí o Lucas, que é meu sobrinho. É um recém-quimbandeiro e baita bruxo, hein? Olha só que legal. Prazer, Lucas. Aham. Bem-vindo. É. Sangue no meu sangue. Ah, que legal. Olha aí, ó. Então, a árvore já tá crescendo. Com certeza, com certeza. Esse daí já tá no bom Ah, o caminho já. Lucas Carvalho, é esse? Ele mesmo, já Olha, tá no caminho do diabo já. que legal. Então, assim, Alessandra, agora fala-se um pouquinho pra gente, não só a magia né, de manipulação para a questão da saúde, Uhum. porque falamos de saúde, falamos de casos amorosos, mas vamos falar sobre aquilo que o povo, o mundo, o brasileiro, o ser humano mais busca hoje: poder, sucesso, fama e dinheiro. No que essas magias podem ajudar? Ai, gente, ajuda muito, porque assim, a primeira coisa que a gente tem que ter para alcançar fama, sucesso, poder é confiança, né? Confiança no seu taco, porque se você tiver ali meio você vai convencer, vamos dizer, você criou um produto ali que é genial, só que você não sabe vender a sua ideia. Você não vai ter sucesso, cara, porque você tem que ter aquela coisa do fogo da confiança. Você tem que ter ali, meu, esse produto aqui vai mudar a sua vida, sabe? E convencer o outro também é uma manipulação. Entendeu? Então você tem que manipular para manipular. Então é colocar ali uma confiança nessa pessoa, uma autoestima, um brilho pessoal, né? Aquela pessoa se destacar dos demais, né? Então é mais nesse sentido que eu trabalho para esse tipo de pessoa que quer ali ter um destaque. Um destaque, ela tem que ser diferente, ela tem que brilhar, né? Não pode ser apagadinha, não. E ali a Karen colocou, né? Pode ser quebrado as crenças limitantes através da magia de manipulação mental? Olha, manipulação mental ajuda, mas você tem que ter a sua vontade também, tá? Porque assim, crenças limitantes,
Pense que isso é algo que você já está trazendo de anos, décadas, né? Você começa ali um processo daquela crença de limitante, vai de, ai, eu acho que nada dá certo para mim, sabe? Você começa com aquilo e aquilo começa a virar um monstro dentro da tua cabeça. Não vai ser uma magia que você vai fazer ali e, sabe, abracadabra, não é abracadabra, gente. A manipulação mental, principalmente numa crença limitante, é algo que precisa ser batido ali, ó. Batido. E você, olha, é a tua vontade, o magista agindo e a ação cura o medo. Você tem que fazer a tua parte. Dá pra fazer? Dá. Mas vai precisar muito da tua parte ali, de querer vencer isso. Eu até acho que quando a gente fala das crenças limitantes, lógico que o oráculo ele é fundamental para a gente entender onde é que está essa crença. Eu também vejo Pra tudo. muito com a crença que ela vem se repetindo, né, das maldições familiares. Então, às vezes, não é através de uma manipulação mental, é mais as camadas mais abaixo. O buraco está mais profundo, porque se não é somente Isso. você que está enraizado nessa crença, ela vem se repetindo. Exemplo, eu não alcanço sucesso por quê? Porque a minha família, todas elas foram, né, fracassados. Ninguém teve sucesso Ah, financeiro. Todos foram empregados, todos tiveram ali problemas com dinheiro, ninguém soube aproveitar o sucesso, as finanças. Então eu venho repetindo o mesmo padrão deles e eu isso. aceito isso porque eu tô enraizada nisso. Então nessa questão, eu acredito que não seja só o emocional, não seja só ali a manipulação mental. Precisa realmente quebrar o quê? O ciclo vicioso, né? Isso, de maldição familiar. E tem também, dentro disso tudo, eu fiquei pensando assim, porque eu fiquei me imaginando nesse cenário que você falou, e às vezes a pessoa, ela não quer ser aquele prego que se destaca, porque ela pensa assim, Exato. ai, mas se eu me destacar, vão me odiar. A minha família vai me odiar, porque eu vou ter sucesso e eles não, e eles vão me odiar. Então, deixa eu ficar aqui ferradinho mesmo, que tá mais confortável. Você fica confortável no desconforto, gente. Então, nesse caso, é quebrar um monte de coisa, porque... Mas se você não quiser mudar, fica mais complicado, tá? Mas é quebrar a maldição familiar, aí já é uma outra coisa para uma outra live, né? Como eu falei, é o profundo do profundo. O buraco tá mais Do embaixo. profundo. Nossa, tá bem mais embaixo, porque daí você vai ter que quebrar camadas e camadas Elos, né? de... Os elos que vão juntando. Exatamente, para até chegar em você e você quebrar aquele círculo vicioso, você quebrar aquela maldição para não passar para os teus filhos, para os teus netos, né? A partir do momento que você tomou a consciência que, poxa, tem alguma coisa estranha aqui, deixa eu ir ali no magista, no oraculista para ver. Tomou a consciência, pô, vamos começar a quebrar isso daí, para não passar mais à frente, né? E ainda existe aquelas pessoas que elas vêm no oráculo, elas jogam, elas entendem o que está acontecendo, o oráculo mostra, mas ela opta por quê? Ela opta por omitir, né, a solução. Sim. Então ela sabe o que está acontecendo, mas ela não toma rédea. Não toma, porque é bem aquilo que eu te falei. Aí entra a crença limitante de, ai não, mas vão me odiar, sabe? Não vão me entender, não vão me aceitar. Então a pessoa prefere se amassar toda para caber naquele mundinho. E isso é triste, mas é escolha. Né? Escolhas. Exato. Escolhas. E toda escolha, principalmente a gente que trabalha com magia, entendemos que toda escolha tem reação. Então, o magista, o bruxo, o feiticeiro, o quimbandeiro, principalmente, não acreditamos em lei, né, do retorno, o tal do karma, mas acreditamos numa ação que vai gerar uma reação. Exato. Exatamente. Ação e reação. Porque é muito confortável também você pensar que, é porque eu tô ferrado, sim, porque é um karma de família, porque na outra vida eu fiz muito mal para não sei quem, não sei o que. Para com isso, gente. Parem com isso. Retirem a culpa de cima de vocês.
tá? Assumam as responsabilidades, peguem as rédeas da sua vida, porque é isso que nós aqui, é isso que é a mão esquerda, é você crescer, não é você mais ser nenenzinho, coitadinho, não, é você pegar a rédea da tua vida e, pô, eu vou quebrar essa porcaria aqui e eu vou seguir em frente, sabe? Eu vou melhorar e eu vou mudar para mim e para os outros. Se os outros não gostarem, eu me basto e vou seguir minha vida, poxa. Ó, a Pilar fala: maldições Corte e limpa. hereditárias se trabalha com corte e limpa. Manipulação não será a primeira via de acesso. Exato. Exato, exato. Corte e limpa. Corte e limpa no Voodoo, eu uso bastante. Eu uso bastante. Para maldição familiar, por acaso, eu nunca usei, Pilar. Dentro da Nunca própria usei, até se fosse- bruxaria, dentro de toda a bruxaria, dentro da magia catina, pode ser feito, dentro da Uhum. magia de Lilith, para quem nunca fez com Lilith e trabalha com Lilith, tem seu altar de Lilith, é sacerdotisa de Lilith, tem seu culto de Lilith, façam com Lilith para vocês ver o tamanho do poder que tem, porque Lilith está ligada à relação uterina, às relações familiares. Sim, verdade, verdade. O poder vai ser incrível, né? Sempre oraculei antes, pelo amor de Satanás, para ver se Isso. ela vai aceitar o teu trabalho, tá? Tem Mas se tudo ela que passar pelo aceitar, oráculo. nossa, que maravilha que vai ser. Realmente recomendo muito Lilith para esse tipo de caso. E geralmente quando são mulheres, a gente vai bater novamente aí numa tecla que precisa do oráculo, precisa do Sim. oráculo. Mas quando a gente tem aí essas situações que são geralmente mulheres que estão impedindo-se de crescer, de prosperar, né? Os padrões se repetem, as mesmas maldições da avó, da bisavó, da tataravó, da tia, da prima, da irmã, da fulana, da ciclana, que vem se repetindo no polo feminino, pode buscar um oráculo para quem já tem ali o seu culto com Lilith, para quem já sabe manipular energia, sabe ervas, sabe velas, sabe tudo, busca no seu próprio oráculo para ver se não tem ali uma abertura. E às vezes a abertura vai ser tão mais forte, porque vai ter ali os padrões genéticos e vai ter a ligação uterina também. Exatamente. E essa coisa de Lilith com a mulher, especificamente, é magnífico. Não que homens não possam trabalhar com Lilith, mas a mulher sempre vai... A gente tem o útero, né? E a gente pode gerar alguma coisa nova ali. Então, isso que é a parte interessante de trabalhar com Lilith. As nossas águas emocionais, que também estão ligadas às águas uterinas, né? Afinal de contas, o feto, ele fica 9 meses, 8 meses que seja, envolto a esta água. E essa água, ela tem toda uma frequência energética com o nosso emocional. Então, por isso que tem um poder muito grande nisso. Enorme, enorme. O útero tem bastante poder. Quem dera, né, que a gente pudesse usar úteros nas nossas magias. Às vezes sim, né? Olha, se a gente tem a facilidade de conseguir ali o útero, né, de um animal, pode ser utilizado. Na falta, Pode. que não é todo mundo que tem essa, né, essa dádiva, vamos dizer assim, as frutas. As frutas, elas funcionam justamente como o útero também. Então, pega uma melancia para ver. Uma romã. Uma romã, um melão. Embora as pessoas acreditem muitas vezes que a cor da fruta, ela interfira muito no culto de Lilith, de Hecate, principalmente, ou de Pombogira, no caso, mas a gente vai ver, não é a cor, na verdade, a gente vai ver o que ela tem por dentro, o simbolismo da semente, a ligação que ela tem com a terra, aonde que essa fruta, né, se ela fica acima da terra, se ela vem abaixo da terra, se ela fica pendurada, se ela fica no ar. Então, são simbolismos também que nos ajudam a manipulação no contexto geral. Com certeza. Gente, e assim, magia é planejamento. Então, quando a gente vai planejar uma magia, a gente tem que ver todos esses detalhes. Então, eu vou usar uma fruta para fazer. É muito antes, né? Porque a magia boa. Dá pra gente fazer magia de emergência? Claro que dá, e todo mundo faz e todo mundo fará.
Mas assim, uma magia planejada, ali nos mínimos detalhes, de você ir comprar as frutas, já pensando, essa fruta é para isso aqui é para aquilo. Gente, é muito mais interessante. O intuito tem tudo para ser alcançado. E agora eu fiquei pensando, você já usou como uma. Agora eu que te pergunto. Você já usou para manipulação mental fruta? Tipo uma Já usei. melancia. Que interessante. O melão como sendo a cabeça da pessoa? Já usei. Fiz olhinho, boca, tudo. Aham, aham, Isso- interessante. Isso eu E nunca fiz. olha, e vou falar para vocês, principalmente para vocês aí que são magistas e que são bruxas e que trabalham com isso, o resultado foi muito melhor do que a cabeça de cera e a cabeça de argila. Olha, sensacional. Sensacional. Olha, gente, olha aí, olha, pega a dica, pega a dica. Cabotiá, sim, sim, sim. Cabotiá também dá, também dá. Olha, olha o pulão do gato que a bruxa deu, hein? Né? É verdade. Deu um pulo do gato chique, gente. Chique, chique. Aí colocar umas favas dentro. Olha, eu já Ervas. tô. Ervas, favas. Aí, já tô aqui viajando na maionese, viu? Vai ter magias aí para testar, hein? Vai. Gente, vocês estão vendo que magia é criatividade? É você parar pra pensar e ser Olha, criativo. e ainda vou dar mais um ouro aí para vocês. E geralmente eu gosto também Boa. de trabalhar para magia de prosperidade, justamente na manipulação com essas frutas. Porque eu também, além de eu fazer a mente próspera, a mente fértil, eu faço o útero também e a criação. Então essa magia ela fica gestando em dois polos, tanto no mental quanto na criação uterina. Olha, gente, anotem nos seus grimórios, viu? Que isso daí é ouro. E a É gente não ouro, vê, gente. magistas falando sobre. Não, porque todo mundo quer esconder o ouro, né? Então, só que como a gente tem. Eu penso, eu até já conversei com você sobre isso, que nós temos uma missão aqui de despertar pessoas. Então, porque é como eu digo, quando eu chegar lá do outro lado do véu e der de cara com o maioral e ele me perguntar o que eu fiz, O que você eu fez? quero. O que você fez aí, Alessandra, na tua vida? Ah, eu fiz umas macumba lá pra mim. Ah, é? Não, eu despertei pessoas. Nós estamos aqui para ajudar vocês a despertar. É claro que nós não somos irresponsáveis, vamos dar tudo prontinho, tudo bonitinho. Mas assim, quem for esperto já tá pegando uns pulos do gato aqui, né? Já tá entendendo mais ou menos como que funciona, até para vir pedir para um magista, vir pedir uma magia dessas para Lídia, ou para mim, ou para qualquer outro magista, já ter uma noção. Olha, eu já sei mais ou menos como funciona, Exato. Ou né? até mesmo assim, não vou fazer com a Lid, não vou fazer com a Alessandra, não vou fazer com as bruxas que estão aí, que todas elas trabalham com todo tipo de magia, mas vai Super contratar bem. um outro magista, e esse magista ele tem que te mandar foto, vídeo do teu trabalho, porque é teu direito, e você já Com vai pegar certeza. o pulo do gato ali, talvez que tenha coisas ali que tu viu, poxa, mas eu já vi na live das bruxas lá, e elas falaram, não, isso aí não tá certo não, porque é teu direito, você pagou pelo trabalho, pela magia, você tem direito de ver o trabalho sendo feito, o vídeo, É, a ali, foto, os elementos que esse magista vai utilizar na tua magia, porque afinal de contas está sim, mexendo na tua vida. com certeza. Você tem o direito de perguntar e ele tem o direito de explicar. É claro que ele não vai te explicar ali todos os detalhes de tudo, mas assim, eu vejo por mim. Quando eu vou fazer as compras para a magia de alguém, né, a pessoa já me deu o dinheiro, eu vou lá fazer as compras, eu fotografo as compras. Eu falo, olha, isso aqui é o que vai ser usado na tua magia. Se a pessoa me perguntar, ah, nossa, mas por que esse melão? Por que essa uva? Porque eu respondo. Eu respondo porque eu acho que a gente tem que deixar aquela pessoa lúcida do que vai acontecer, sabe? Dar expectativas reais. Não dizer que, olha, a gente é alakazam, abracadabra, amanhã já tá tudo. Pode ser que sim. Já aconteceu de antes de eu arriar uma magia, a pessoa já tá com o resultado.
né? Mas É porque assim, na própria compra desse material, na colheita da erva que tu vai preparar, às vezes tu precisa, né, colher uma erva, vamos dizer, 7 dias antes, porque tu precisa pilar essa uhum, erva, secar essa erva, ela vai se transformar num pó. Então, você tá nesse intento e colocando esse intuito. Então, às vezes, aquela com certeza. barreira no espiritual que estava, né, não deixando que acontecesse, obstruindo, a partir do momento que tu começa a manipular, tu também tá manipulando o teu desejo, o teu intuito, o teu mental nessa magia. Então, às vezes, era uma Sim. coisa que não era tão grave assim, que com a magia que tu tá manipulando ali, ela começa a se dissolver o problema e já vai trazendo o resultado. Exato, exato. Então, é por isso que eu falo que a gente já coloca tanta força ali naquilo que antes mesmo de arriar já aconteceu. E isso é fantástico. É fantástico. Mas é nosso dever esclarecer as pessoas. Esse negócio de. Eu acho péssimo. A pessoa não saber o que está acontecendo, a pessoa não. Eu prefiro pessoas conscientes ali, sabe? Eu Eu prefiro também ter pessoas prefiro. conscientes, pessoas que sabem ali. Tudo bem, podem ter dúvida, podem não. Você não precisa ser um estudioso de magia, mas assim, o meu dever é manter aquela pessoa informada, sabe? Não deixar ela numa ignorância ali. Eu não gosto disso, não. Isso não é mão esquerda. Mão Exato. esquerda é clarear. Falando em magia, vamos fugir um pouquinho ali da manipulação mental, porque a gente falou bastante sobre ela, mas estamos falando de magia no contexto do geral. Quais são, assim, Uhum. ó, as magias que mais tem, né, tem saída no teu templo, que mais tem procura? Olha, hoje eu te digo que de prosperidade, porque assim, a maior parte das minhas clientes, na verdade, eu tenho clientes homens, mas a maior parte são mulheres, e são mulheres que trabalham à noite. É o meu público-alvo forte, São são as as garotas garotas da noite, do job. garotas de programa. Sim, as meninas do job são as minhas clientes mais fortes. E o que elas querem? Dinheiro. Elas querem clientes prósperos, clientes que deem mais dinheiro para elas do que elas pedem. Então, eu trabalho bastante com isso mesmo. É o meu forte. Legal. E tu tem uma Sim. dificuldade, Ali, conta aí pra nós, se tu tem dificuldade para trabalhar com essas magias, aonde, né, tu reside e o material, porque a gente sabe que o material aí não é o mesmo daqui. Até as Não. frutas, os grãos, as ervas. Como que tu faz essa adaptação? Olha, muito estudo, primeira coisa. Tem uma coisa que se chama a Bíblia das Ervas, que a gente usa. Então, nós aprendemos, ok, eu não tenho arruda, eu vou usar guiné. Eu não tenho. Sabe, nós vamos adaptando, mas assim, eu tenho uma dádiva que Portugal ainda é um local fácil, digamos assim. Claro que tem coisas que não dá para fazer, tipo, ir arriar um trabalho no cemitério. Isso aí, infelizmente, não dá para fazer da cadeia, a polícia vem mesmo, te leva preso mesmo. Então, tem coisas que não dá para fazer, gente. Não vou fantasiar aqui para vocês. Mas, assim, questão de ervas, a gente dá um jeito. A gente é brasileira, a gente dá um jeito. A gente sempre tem a pessoa que vai para o Brasil, ô, traz para mim tal erva, né? Teve uma bendita erva até hoje, cipó prata. Essa erva deu trabalho de na minha vida. Essa foi Ela a é que me deu difícil. trabalho. Olha, Caramba, não eu apanho conseguia. o pinhão roxo. O pinhão roxo eu apanho. Eu tenho aqui em casa, você acredita? Tenho, Aqui é tenho. difícil o diacho do pinhão roxo. Super difícil, mas a gente dá um jeito. Temos os nossos fornecedores, vai uma pessoa para o Brasil, traz para si, traz para os outros, a gente vai dando um jeito. A realidade é essa. E nós, eu até já te disse isso, nós aqui que estamos em Portugal, nós estamos fazendo o caminho inverso dos nossos ancestrais. Os ancestrais foram para o Brasil e tiveram que se adaptar à flora, à fauna brasileira. Então nós agora estamos fazendo o contrário, estamos aqui nos adaptando com o que temos. E a E gente vê que assim, também tem essa diferença da brilhante. regionalidade, né? A regionalidade daqui, né, de Santa Catarina, Uhum, é diferente da regionalidade do Rio Grande do Sul, da regionalidade do sim. Rio de Janeiro, de São Paulo, do Ceará.
subindo para cima. E aí também, eu acredito que os locais também têm essa diferença, né? Porque às vezes tu consegue uma erva com facilidade num local, mas um pouco mais para cima já não tem aquela facilidade. Sim, isso aí é algo que nós nos deparamos semanalmente. Mas assim, conseguimos de alguma forma, né? A gente sempre vai dar o jeito. Mas assim, aqui o que eu vejo mais acontecer, se tratando de Portugal, tá, gente? Portugal, e não sei se Europa, eu tenho clientes e alunas aí por outros lados da Europa, então a gente vai se ajudando. Mas o que eu vejo muito, pelo menos aqui do cliente português, ele não é tudo que você pode mostrar, né? Porque eles se impressionam ainda, né? Eles querem o O resultado, resultado. mas eles não querem ver o processo, eles não querem ver o bicho morto, o sangue, eles não querem ver, entende? Porque eu até pergunto, eu tenho esse cuidado de perguntar para todos os clientes: olha, você quer ver as fotos todas ou você quer ver só as fotos do antes? Tem pessoas que não querem ver a foto do depois, tá? Tem pessoas que não querem, porque é aquela coisa, né? Você vai no mercado, tá lá o bicho já empacotadinho, limpinho, bonitinho. Limpinho. Agora você vê aquela sangueira toda de um ritual, às vezes eles não querem. Então tem que ter muito esse respeito também de perguntar para a pessoa, né? Olha, quer ver? Quero ver tudo. Ah, então toma. Senão, não. E os clientes que tu atende, geralmente, né, que tá ali dividido entre brasileiros e portugueses e europeus e outros locais também. Tu acha que tem a diferença deles para os brasileiros na questão das magias? Tem bastante, porque aqui, vamos dizer, vamos falar de Portugal especificamente, né? A magia ibérica, ela tem muita influência do catolicismo. Então, você, em nome de Santa Marta, amaldiçoa alguém. Conjura? Uhum. As conjuras, as orações, as rezas, ao Sortilégios? contrário, sortilégios, os diabretes, tem muito isso daqui na magia ibérica. Então é algo que assim, o pessoal daqui já tem alguma familiaridade. Agora, sacrifício animal, aí a coisa já nem todo, claro que alguns entendem, querem, mas muitos ainda têm medo. Então a gente tem que também conversar com o nosso cliente, ver o que ele espera. Às vezes, eu já mandei foto de caldeirão pegando fogo e a cliente ficou horrorizada. Entende? Ela, ai, isso é muito forte. Entendeu? Eu Ela ficou com imagino. medo. Eu Né? Ela imagino ficou que com para medo. quem está fazendo magia aí fora, é diferente para quem está fazendo magia aqui. Porque nós já estamos Sim. acostumados com Com essa a pancada. e essa facilidade, porque tem magia em tudo quanto é canto. Tem uma casa Tudo. de umbanda em todo lugar, tem uma casa de candomblé, tem uma casa de batuque. A quimbanda ela vem crescendo bastante, ainda é escassa em alguns locais, é escassa em alguns locais, mas se tu for para a internet buscar, tu acha muito. Então, se tu for para, né, para o Instagram, para as redes sociais, tu vai achar muito a oferta e os vídeos e Sim. as fotos. Já num local que não tem essa divulgação, não tem esse entendimento, eu acredito que seja demonizado ainda, como muita coisa ainda é demonizada no Brasil, imagina fora dele. Uhum. É demonizado, mas assim, eu também deixo claro que, olha, aqui não é a casa da Cinderela, né? Aqui é uma casa de quimbanda, é uma casa de magia negra. Então, se você está me procurando, já saiba que nós vamos trabalhar por esse lado, né? Não é com banho de açúcar, né? Não, olha, pode até ter o banho de açúcar, mas assim, vai ter outras cositas, mas, né? Até, ó, a Vai mãe ter um Yara de Ogum. sanguinho. Vai ter um sanguinho, uma coisinha. Mas olha, a mãe Yara de Ogum, tem cliente que pede para o trabalho não ser com animais. Tem sim. Tem cliente que não quer. Então, cabe a nós também explicar. Ok, tudo bem, vamos fazer sem o animal, mas saiba que os efeitos vão ser talvez mais demorados, talvez não na mesma intensidade, então não espere a mesma intensidade de um trabalho com sacrifício animal, entende?
Então, cabe a nós também deixar isso claro para o cliente e ele decide se quer ou não. Né? Porque Exato. Então, o né, brasileiro. o magista que está no lado de cá, ele tem ali, né, todo o compromisso e o comprometimento de explicar e dar as ferramentas para o cliente também escolher. E também deixar claro que às vezes ele parte para né, uma ação ali de uma magia que seja um pouco amena, talvez ele não encontre o êxito e o resultado que ele deseja se fosse numa outra área específica da magia. No caso, uma quimbanda. Claro, claro. Então, a gente esclarece. Eles escolhem, né? Então, porque assim, também não quero. Tem cliente mesmo que chega, não, eu não quero, é maldade com o bichinho, não quero. Tudo bem, não tem problema. Eu faço, eu aceito. Mas também a gente tem que explicar, porque assim, você me falou de fazer um paralelo, né, entre o europeu e o brasileiro. O brasileiro já nasce envolto nisso, né? A gente já nasce nessa coisa de ser natural passar na frente de uma casa de artigos religiosos, né? De entrar lá de vez em quando para comprar um incensinho, que seja. Então é Os uma coisa que já pátinas tá encruzilhadas. muito. Ai, que delícia, que saudade. O Davi tá dando boa noite, David. Boa noite, Boa David. Boa noite, noite. Davi. Eu Ai, acho o que é David. churrasco raiz é David. Churrasco raiz versus churrasco vegano. Pois é, né? Quem quiser o churrasco de melancia, a gente faz, não tem problema. Exato. Ah, churrasco de melancia, essa foi boa. Olha, até não é ruim, tá? Eu não posso opinar, porque eu nunca comi churrasco de melancia. Mas eu prefiro picanha, tá? Picanha, mão passada. Inclusive, ó, É, daqui a pouco eu tô no Brasil, gente. Olha, falta pouco. Daqui a e pouco a Lid já está. menos de um Menos de. mês. Menos disso, menina. Dia 2 eu já tô aí, gente. Lid Menos de um vai me mês. receber na casa dela, vai fazer meu sacerdócio. Lid já está de cabelos brancos à minha espera. Nem fale. Já tô preparando o meu emocional. Prepara, mas eu pretendo não dar tanto trabalho. Vou dar trabalho sim, mas assim, pretendo que seja mais leve possível. Não, vai ser bem tranquilo, vai ser de. Vai ser como deve ser. A festa. Vai ser uma festa, gente. Eu já tô preparada para festa. Vai ser uma festa cansativa, viu, gente? Porque iniciação, sacerdócio é um negócio assim, claro, né? Puxado. É sofrido, puxado. digamos assim. É puxado, você entrega tudo do seu físico, do seu mental, do seu espiritual. Então, assim, vai ser puxado, mas assim, vai ser lindo e vamos colocar fotos para vocês nos nossos Instagrams aqui também, para que vocês acompanhem um pouquinho e para que vocês vejam vão subir. algumas coisitas, para que vocês vejam como que é uma iniciação, como é uma feitura de uma sacerdotisa de Quimbanda, e eu espero que muitos de vocês possam se animar para seguir esse caminho, fazer aí um sacerdócio com a Lid também, ou com outro sacerdote, porque o que nós queremos é engrossar esse time. A Legião de Maioral, né? A Rede fala ali. Eu não consegui ler. Por favor, leia. Qual? De quem? A Regina colocou ali que Portugal. Em Portugal, a bruxaria está sempre e esteve presente, mas é tudo escondido e todos recobrem, mas as escondidas, exatamente. Então, eles querem, mas não querem que ninguém saiba que procuram a bruxa, né? O bruxo. Exato. Então, a gente também tem que respeitar isso, respeitar essa coisa da pessoa não querer que ninguém saiba. A discrição é a alma do nosso negócio, gente. Exatamente. Vamos deixar alguém fazer suas perguntas aí, se tiverem mais algum tipo de pergunta. Se alguém ainda tiver alguma pergunta para a Muralha, né, com relação aí ao nosso tema de hoje. E aí depois, se não tiver nenhuma pergunta, a Muralha vai fazer as considerações dela, vai deixar as redes sociais dela, o telefone dela, vai deixar ali onde vocês podem encontrar ela e também seguir o trabalho dela, para quem tiver alguma dúvida também. Então vamos ver se tem alguma pergunta.
Perguntem, gente. Perguntem agora ou calem-se para sempre. Aproveitem porque não é sempre que tem aí bruxas respondendo, hein? É verdade, é verdade. Quem tiver dúvida, gente, é um prazer pra gente, porque a gente quer deixar as pessoas lúcidas, né? Como nós, infelizmente, somos tolhidos de lucidez, muitos de nós, agora nós temos até o dever de clarear a mente de todo mundo que a gente possa. De clarear os olhos de quem queira ser clareado também, né? Que a Conhecimento gente não liberta. força. A gente não vai entrar no ônibus evangelizando ninguém, não, tá? Eu tenho vontade de pregar a palavra de Maioral e de Exu Caveira. Vamos, eu vou. Ó, o Davi pergunta assim: eu gostaria de saber qual a diferença da Umbanda para bruxaria. Quer responder, Alessandra? Quero, pode ser. É porque, assim, a Umbanda é uma religião, né? Uma religião de matriz africana, ameríndia e ibérica. Então, tem as raízes, se você for ver, são as mesmas da Quimbanda. Mas a Umbanda acabou se cristianizando aí com o tempo para ser mais aceita, mais bem aceita. A bruxaria eu vejo como um sistema magístico livre, em que você pode usar de tudo um pouco. Então, se eu fui da Umbanda, eu pertenci à Umbanda, tem coisas que eu uso, tem coisas que eu aprendi lá que eu uso na bruxaria, porque a bruxaria é um culto livre. Então, a bruxaria está na Umbanda, na Quimbanda, na demonolatria, a bruxaria está em tudo. A bruxaria é uma manipulação de elementos. Complete, minha sacerdotisa. Então, assim, a Umbanda, ela está associada a espíritos, a entidades, caboclo, preto velho, criança, primeiramente. Então, nós precisamos da manipulação desses espíritos, né? Dessas entidades para executar um trabalho. Exemplo, uma limpeza, um trabalho de cura. A bruxaria, você vai manipular a força do magista. A bruxa, o bruxo, o mago, ele vai ser o condutor, ele não vai utilizar nenhum tipo de espírito, de deidade, de divindade. Ele vai ser o quê? Ele vai ser o condutor dessa magia. Pode ser que sim, que esse bruxo ou que essa bruxa acabe utilizando ali um culto que seja ligado a uma divindade. Exemplo, a bruxaria hecatina, que é um tipo de bruxaria voltado a Hecate. Temos outros tipos de bruxaria. A Wicca também é considerado, né, uma bruxaria. Então, temos vertentes dentro da bruxaria. E algumas vertentes, elas vão se ancorar no espírito, na divindade, na deidade. A bruxaria ancestral, que é aquela que eu pratico aqui no templo, ela está ligada aos deuses e às deusas antigas, os que foram demonizados pelo cristianismo, judaísmo, né, pelo patriarcado também. Então, a gente resgata muito essa força da bruxaria feminina, primeiramente, porque nós entendemos que a bruxaria ela está aliada à natureza, e a natureza é feminina, é Gaia, é terra. Então, existem as diferenças nessas ramificações. No geral, a bruxaria é o teu poder. Se você estuda magia de erva, planetária, todas essas ritualísticas, um pouco de numerologia, um pouco de signo, tudo está dentro da bruxaria. Você vai se tornar uma bruxa, né, praticante dessa magia. No meu modo de visão, a bruxa ela já nasce bruxa e o bruxo também ele nasce bruxo. Porém, com o tempo nós vamos lapidando, nós vamos tendo um entendimento maior, nós vamos juntando realmente, como a Alessandra ali falou, vamos juntando ferramentas que podem vir através de outros sistemas mágicos. Então, a bruxaria não é uma religião, mas ela é uma prática mágica. Já a Umbanda, ela é uma religião. Então, temos essa diferença. A bruxaria te liberta. A Umbanda, infelizmente, ela te
surpreende, porque ela tem muitos dogmas nela. Ela vai trazer muitos sistemas que você precisa passar por todos eles, burlar muitos anos de estudo para você se tornar praticante da tua própria magia. Já a bruxaria, não. Desde o primeiro momento do primeiro mês que tu começa a praticar bruxaria, que tu te entende como bruxo ou como bruxa, tu já é praticante daquela arte. Você já é dono da tua vida, do teu destino. É um pouquinho só, né? Claro que tem muito mais para falar. Nossa, eu poderia ficar a noite toda falando sobre isso, né? Sim, porque abrange muitos outros caminhos. E aí, por isso que a gente vê essa diferença também aí nas redes sociais. Até me perguntaram esses tempos qual era a diferença da bruxaria que eu pratico e a bruxaria natural, a bruxaria verde, a bruxaria wicana. Existem várias diferenças, porque são padrões que vão sendo criados pelas pessoas e que elas vão criando os sistemas delas. Aquilo que agrada a elas. Então a bruxa é o quê? A bruxa liberta. Aquilo que ela quiser colocar Exato. dentro da bruxaria dela pertence a ela e ponto final. A magia do caos, que quase não é falada e que a bruxa pratica, Uhum, porque todo bruxo praticamente e toda bruxa praticamente acaba fazendo magia do caos, com acaba certeza. praticando esse tipo de magia. Então tá tudo dentro de um sistema. Esse sistema é como se ele fosse uma árvore, né? Que tem vários veiozinhos e várias raízes e vai se espalhando. Isso é a bruxaria. A bruxaria é a força da terra. Com certeza, dos elementos, né? De você juntar várias coisas. Tá interessante aqui, ó. Maiara de Ogum. Para fazer parte da bruxaria ou luciferianismo, tem que passar por oráculo para saber se é aceito? Outra, no oráculo mostra se temos caminhos com Lilith e Hecate ou se não está no nosso caminho? Você acha, Lid? Precisa passar pelo oráculo. Oráculo ele vai dar justamente isso. Qual é a tua ancestralidade? Em qual caminho tu vai se Uhum. adaptar melhor? Quais são essas raízes ancestrais que estão ligadas a você? A tua árvore, né? Porque a gente fala de culto de orixá de África, ele não é o mesmo culto praticado dentro do Brasil. E a maioria, muita gente, não tem ligação nenhuma com o culto de orixá. Não tem nada na sua, né, árvore genealógica de africanos. Ou né, nada de parentes que cultuavam já aqui no Brasil. E aí, como é que você cai dentro do culto de orixá? Foi o meu caso. Eu caí dentro do Uhum. culto de orixá porque, na época, a bruxaria, o luciferianismo, o culto de Lilith não era me permitido. Eu não tinha acesso. Não existia essa informação tão valiosa como tem hoje sendo aí disseminada, né? Disseminada. Sendo aí colocado a todo tempo nas redes sociais. Então, o mais próximo para mim foi o culto de orixá. E quem já acompanha aí há um bom tempo nas redes sociais sabe que eu fui do culto de Batuque, né? Eu fui Ialorixá de Batuque, do Rio Grande do Sul, e eu nunca me encontrei no Batuque, porque ele não me pertencia. A bruxaria, sim. A minha realização de vida, a minha ancestralidade, as pazes com a minha ancestralidade foi quando eu adentrei a bruxaria. Mas para adentrar ela, às vezes você passa por um chamado que pode ser através de um sonho, pode ser coisas que Uhum. estão acontecendo no teu caminho, na tua vida, e que mesmo você praticando um culto, que você às vezes é até uma sacerdotisa de um culto, mas tem coisas que tá errado e você não entende o que que é, pode ser um chamado. E aí vai entrar Lilith, Hecate e outras deusas também. Não existe só Lilith e Hecate. Mas para adentrar o culto delas, você precisa passar pelo oráculo, até para o oráculo direcionar melhor. Porém, a gente também sabe que tem gente aí que começa um culto sem oráculo, e não está errado também. Afinal de contas, ser bruxa é ser dono do seu próprio caminho e destino. Se você quer estudar um pouco, se você compra livros, né, livros de boa qualidade, não vão se aventurar aí com coisas da internet que não tenha veracidade. E você Por começa a favor. estudar, e você começa a sentir chamado e começa a fazer um culto de aproximação, de louvor, e começa a ter resultado na sua vida no contexto geral, principalmente o emocional e o pertencimento, quem sabe você seja, né, para esse caminho. E às vezes a sua ancestralidade está errada porque você não tinha acesso antes. Com certeza. Posso dar uma dica aqui? Claro, pode complementar, por favor. Porque assim, quando eu comecei a cultuar Lilith,
assim, eu fui bem no sapatinho, né? Eu fui bem devagarzinho, porque a gente não sabe como vai ser a recepção. Quando nós vamos cultuar uma divindade demonizada, nós temos que primeiro fazer não só uma entidade, uma divindade demonizada, uma entidade também. Você vai começar um relacionamento. Uma Então, o que que você aproximação. faz? Uma aproximação, um relacionamento, né? Você não vai chegar na minha casa aqui, deitar no sofá, abrir minha geladeira. Você vai chegar, vai bater na minha porta, eu vou ver se eu vou abrir. É a mesma coisa, gente. Então, o que que você faz? Começa a estudar, começa a ver vídeos, começa a ler. Começou a ler, pegou ali um pouquinho de confiança. Eu vou dizer como eu comecei. Eu comecei assim, lendo, estudando, porque eu comecei a sentir um chamado, né? É uma voz que fica na cabeça, é um sonho. Então, o que que eu fiz? Eu fui ali e coloquei uma taça de vinho tinto e uma rosa, só, né? Porque a gente começa ali com uma aproximação. Aí, excelente, né? Obrigada, Pilar. Obrigada, viu? Bom descanso. Beijo, Pilar. Boa Então, noite. é que na Espanha já é uma e 7 da manhã. Então, aí, gente, eu comecei com uma taça de vinho e uma rosa vermelha. Então, fiz ali a minha meditação com Lilith, pedi uma aproximação, uma conexão e eu pedi um sinal. Eu falei: se a senhora me ouvir, me dá um sinal. Aquela rosa durou 30 dias, perfeita, perfeita. Aquilo para mim foi mais do que um sinal de que eu deveria continuar o culto. Então, o que era uma mesinha pequenininha com um copo de vinho e uma rosa, hoje em dia é um altar de 2 metros. Lindíssimo. O seu é maravilhoso, mas assim, a gente começa pequenininho, então não tenha medo de começar. Começa pequenininho, pouquinho e vai ampliando. É a dica que eu dou. Respondido, gente. Então Mais agora, perguntas, galerinha? acredito que não, porque até agora não apareceu nada aqui, não subiu. Vou deixar a Muralha fazer as considerações dela e colocar as redes sociais dela e terminar aí a O explicação. jabá? Isso. Então, olha, primeiro eu quero agradecer muito a quem acompanhou aqui a live. Muito obrigada, gente, pelo tempo de vocês. Eu espero que a gente tenha conseguido elucidar algumas dúvidas que vocês tinham a respeito desse tipo de magia mental e que quando vocês forem contratar alguém, vocês questionem, não tenham medo de questionar, tá? Questionem tudo. Então, olha, o meu Instagram, @bruxamuralha, TikTok é a mesma coisa, Bruxa Muralha, e eu tô em Portugal. O meu prefixo é mais 351, telefone 938-398-417, tá? Mas daí, qualquer coisa que vocês precisem, vão lá no meu Instagram, podem me chamar no privado, podem me fazer perguntas e estou à disposição. Agradeço pelo tempo de vocês, gente. Lídia, agradeço também pelo seu tempo, agradeço pela oportunidade de estar aqui, bruxona, minha iniciadora. E hoje é aniversário dela, viu, gente? Não acredito que ela Entreguei. falou. Entreguei. Hoje é aniversário da bruxona, gente. Tá Eu achei que ela, mudando de pele, eu achei que ela tinha maravilhosa. esquecido. Eu não esqueci, não. Eu quis te fazer uma surpresa, não. Então, olha, muita felicidade para você, muita prosperidade, Obrigada. caminhos abertos, axé, Quixu, Pombagira, te abram cada vez mais caminhos, que você possa cada vez mais elucidar pessoas. Obrigado, Muralha. Obrigado, Manhara. Gente, foi um prazer, tá? Mais uma vez, né? Trazer uma convidada especial. A Ali é iniciada aqui no templo, é uma das nossas bruxonas aí. Tá chegando agora em dezembro para terminar a caminhada dela, fechando aí o ciclo, né? Se tornando aí uma mameto de quimbanda. Não que termina, porque a gente nunca termina, mas é concluindo, né, aquilo que ela deu ali no início,
para ela formar a família dela de quimbanda, para ela formar ali todos os passos de outros sacerdotes, de outros adeptos, porque quimbanda é isso, é família, é construção, é uma árvore, né, que ela começa ali na raiz e aí ela cresce. Então ali já tem frutos, como outros bruxos aqui do templo também, que acabaram passando aqui na live rapidinho. Então, o que eu desejo é sempre crescimento, sucesso, brilho, fortalecimento, equilíbrio, principalmente para saber lidar. Como eu sempre falo, a gente conhece as pessoas quando elas têm poder e sucesso. Então, a Kimbanda, ela é uma faca de dois gumes. Todo o sucesso que ela traz, ela também tira, principalmente se a gente não caminhar certo. E eu pratico a Kimbanda há 22 anos, são 22 anos fazendo a mesma coisa, 22 anos iniciando pessoas, cuidando de pessoas, e hoje eu posso dizer que eu estou na melhor fase, né, da Kimbanda, da minha vida, do meu profissional, do meu espiritual, porque agora eu estou vendo o quê? Os frutos. Quem são os frutos? É o meu trabalho com meus clientes? Não. Meus frutos é isso aí, ó. É as bruxas que vêm sendo formadas, os bruxos, que daqui um pouco eles vão formando a família deles. Esse é o fruto do quimbandeiro. Então, o cliente, ele vem, ele traz o movimento para casa, ele traz ali o financeiro, nós trabalhamos para o cliente, mas quem tem uma casa, quem tem um templo, quem tem um terreiro, sabe que a continuação ela é mais importante do que tudo. Porque aquela faca que ela é feita lá atrás e depois ela vai fazer outros, ela vai pegando, né, esse axé, esse moio, e ele vai enraizando, vamos criando esse elo, e é a família que nós construímos dentro do campo espiritual. Então isso é mais importante do que qualquer outra coisa, do que o cliente. O cliente ele vem, ele recebe aquilo que ele quer, ele vai embora. Então nessa parte hoje eu posso dizer que eu estou muito realizada, principalmente aí completando mais um ano, né? Trocando de pele, a bruxa trocou de pele, mais um ano de vida, mais um ano fazendo a mesma coisa. Então todos os anos é a mesma coisa, todos os anos eu repito, porque eu faço com excelência. E eu faço com excelência justamente para mim ser o quê? O espelho. O espelho daqueles que chegam, o espelho daqueles que vão ser formados dentro desse templo e que vão ser a continuidade. Porque mesmo o dia que baterem asas e voarem e seguirem o caminho, porque é normal acontecer, a vida é feita de ciclos, né? Eu posso falar assim, ó, saíram daqui bem feitos, foram bem feitos, vão realmente levar conhecimento. Não vai ser um conhecimento raso, não. Vai ser aquele conhecimento necessário para eles ir para a guerra, para eles batalharem por eles e pelos deles. Então não existe gratidão maior do que essa. Não existe bem maior do que esse, do que você formar pessoas. E quando você coloca uma pessoa assim, que você traz essa pessoa para falar com você, claro que a pessoa ela tem outras bagagens, sim, mas a gente também se sente muito gratificante porque a gente vê um pouco daquilo que a gente ensinou, a gente vê um pouco daquilo que a gente está lapidando. E são joias, né? E quem é a sacerdotisa, quem é um sacerdote que está do outro lado, ele é responsável por lapidar essas joias. Então, para mim, foi muito gratificante. Também gratificante que vocês estiveram aqui, fizeram as perguntas. Eu ainda não sou bem fluente aqui no TikTok, porque eu não consigo, não tenho tempo. Gerenciar uma casa, ter pessoas para cuidar, oráculos, não deixa a gente ter o tempo que a gente queria ter. Então, esporadicamente eu venho aqui, eu faço vídeo, né? A Alessandra, eu acredito que ela seja mais ativa lá no Instagram, não é tanto aqui. É verdade. Mas eu fico É um o pouco mais convite lá. para ela também, para ela começar a produzir conteúdo e trazer para cá, para ela formar aí os seguidores dela que vão acompanhar, que vão estar ali interessados no trabalho. Então já fica o convite aí, olha, começa a produzir conteúdo, traz para cá, para também trazer um pouco desse conteúdo, um pouco dessa tua experiência em várias artes de magia pro pessoal também. Tu não falou do teu site, né? Fala do teu site também. Ah, é verdade. O meu site é o muralhadealmas.com. Ali dá para ver um pouco da minha história, os serviços que eu ofereço, que a casa oferece, e os contatos, todos. E prometo ficar mais ativa aí no TikTok, porque realmente eu sou aquela idosa confusa com a tecnologia aqui no TikTok, tá, gente? Mas a gente se acha. Ó, eu vou começar a pegar no teu pé para tu produzir conteúdo e trazer para cá. Sim, senhora.
Viu? Sim, Então foi senhora. isso, gente. Uma boa noite para vocês. Obrigado pelo tempo cedido também. Obrigado aí a Regi também. Portugal já é super tarde, vocês estão aí acompanhando. Vamos trazer uma live aí também com a bruxona, que é a Regi também, que é uma portuguesa, ela não é brasileira. Então vai ter outras lives, vamos trazer outras bruxas, outros tipos de conteúdo, todos eles voltados. Magia, conhecimento, culto feminino, despertar, conexão, tá, gente? Então, uma boa noite para todos vocês. Obrigada aí pelo tempo cedido. Boa noite, axé pra todo mundo. Obrigada, gente. E agora, como é que encerra? Nunca sei.